Olá, galerinha do quarto A do século, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou o avô do Matheus e eu comecei a gravar esses vídeos porque para ajudá-lo um pouco, que ele estava com uma certa dificuldade em ciências. Mas aí eu fiquei muito feliz porque eu soube que tem mais gente assistindo, né? Então, valeu, muito obrigado. E aqui eu estou torcendo por todos vocês. Olha, aqui, Calil, Luiz, Davi, Heitor, enfim, estou torcendo por todos vocês e é para todo mundo tirar 10 nessa prova que vai ter de geografia e nas outras também, tá? Se não der 10, 9,9 também tá ótimo, valeu? Mas vamos lá. Vocês vão observar, deixa eu só marcar o tempo para não ficar muito longo. Que eu mudei um pouquinho agora, em vez de colocar só as perguntas, eu estou colocando a pergunta e alguma coisinha escrita para ficar mais fácil de você acompanhar a resposta. Claro, você vai acompanhar aqui pelo que eu coloco escrito na tela, mas também veja pelo seu livro que vai ajudar um bocado, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, quais são os principais elementos de um mapa? Olha só, eu coloquei essa palavrinha chamada flerte. Até existe a palavra parecida com isso, mas não interessa, o que ela é não interessa. Lembre da palavrinha flerte, é só para facilitar você lembrar quais são esses elementos de um mapa. O F é de fonte, o L de legenda e assim por diante, tá? Então, escreva a palavra flerte, aí você vai lembrar fonte, legenda, escala, rosa dos ventos e título. É só para você lembrar quais são, não é necessariamente nessa ordem, inclusive a gente vai já ver que o mais importante desses elementos é o título, que eu botei por último, tá? Então, essa palavrinha, repito, é só para você lembrar quais são os elementos, tá? F de fonte, L de legenda, E de escala, R de rosa dos ventos e T de título, beleza? E aí vamos ver, então, para que serve cada um desses elementos, tá? Primeiro deles, vou começar pelo título, que na verdade é o elemento mais importante. Por quê? Porque é o título que diz sobre o que trata aquele mapa. É o título que diz qual é o conteúdo do mapa. Eu vejo lá assim, por exemplo, lá no título, Brasil Político. Ora, se eu quiser informação de clima, eu não vou olhar nesse mapa, porque ele está me dizendo que lá tem as informações do Brasil Político. Se já eu encontrei o mapa, tem lá, Brasil, clima em 2019. Esse é o mapa que eu quero, tá? Então, o título, repito, é o que traz o elemento mais importante, porque ele nos informa qual a que se refere o mapa, se é a produção agrícola, se é a divisão política, se é o relevo, enfim, ele vai informar qual é o mapa, tá bom? O segundo elemento é a fonte. A fonte nos informa quem foi que produziu o mapa, ou seja, de onde foram retiradas as informações que esse mapa contém. Olha aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o livro, no livro de vocês, tá? Se eu buscar na folha 12, olha só, eu tenho nesse mapa aqui embaixo aparece a fonte. Eu vou ter aqui que a fonte é o IBGE, é o Atlas Geográfico Escolar feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? Então, sempre no mapa você vai observar aqui embaixo a fonte, de onde veio o mapa, quem fez o mapa, quem trouxe as informações que foram usadas nesse mapa. Bacana? Depois a legenda. A legenda também é importante porque ela nos indica qual é o significado dos símbolos, das cores que estão no mapa. Então, por exemplo, a gente vai ver, vocês já viram vários mapas e a gente vai ver assim, em cores, uma cor mais escura pode significar que ali a altitude é maior, ou que o clima é mais frio, ou que ele é mais quente, enfim. A legenda vai indicar o que significa cada um dos símbolos que é usado no mapa, tá bom? Vou pegar aqui o mapa como exemplo, olha lá, no livro de vocês, na folha 15. Se eu tiver um mapa dessa forma, eu tenho uma parte meio cor-de-rosa aqui e meio verde. Mas o que isso quer dizer? Não sei. Se eu não tiver legenda, eu não consigo entender. Aí eu vou na legenda aqui embaixo e vai me dizer, essa parte meio cor-de-rosa é a zona urbana, a outra parte verde é a zona rural. Então, é a legenda que me explica o que é cada uma dessas cores ou cada um dos símbolos usado no mapa, tá? Então, legenda é isso aí, ela indica o que significam os símbolos, o que significam as cores usadas no mapa, ok?
O próximo elemento é a escala. Essa escala, ela indica a proporção entre o tamanho que está no mapa e o tamanho da distância na vida real. Ela mostra quantas vezes uma distância real ou uma área foram reduzidas para poder caber no mapa, tá? E aí no livro tem vários exemplos. Olha só, na folha 17, por exemplo, do livro de vocês, tem essa garrafa aqui. E o desenho está mostrando o seguinte: a garrafa, ela tem 10 centímetros, mas para ela caber no desenho, ela foi reduzida para 1 centímetro. Ficou aqui com 1 centímetro, tá? Então, a escala significa de 1 para 10, ou seja, 1 centímetro no mapa, no desenho, vai corresponder a 10 centímetros da escala, tá bom? Olha lá, a escala permite identificar a distância entre dois pontos no mapa. Olha o exercício que vocês fizeram. Aqui na folha 19, eu tenho várias cidades. Eu tenho aqui Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E eu tenho, o mapa me diz que a escala é de 1 para 140 quilômetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa significa 140 quilômetros. Então, se eu quiser a distância entre duas cidades, basta eu medir a distância no mapa. Se a distância aqui no mapa for de 1 centímetro, a distância é de 140 quilômetros. Se for de 2 centímetros, é de 2 vezes 140 quilômetros, vai dar 280. Se for de 3 centímetros, a distância no mapa vai dar 3 vezes 140 quilômetros. Ou seja, cada centímetro corresponde a 140 quilômetros. Então, se eu tiver 2 centímetros, eu multiplico 2 vezes 140. 3 centímetros, eu multiplico 3 vezes 140. E assim por diante. Então, a escala me mostra, repito, quantas vezes foi reduzido o tamanho da vida real para poder caber no mapa, para poder caber na representação. Tá ok? Bom, vamos lá então. O outro elemento que a gente tem é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos a gente já conhece lá da nossa aula de ciências, né? Então, a rosa dos ventos, ela vai nos mostrar, o Matheus trazendo aqui o Homem-Aranha dele. A rosa dos ventos vai nos mostrar qual é a localização de um ponto no mapa, se ele está para o norte, se ele está para o sul, se ele está para o noroeste, ou seja, vai mostrar a direção para onde tem alguma coisa que eu quero localizar no mapa. Por exemplo, nós temos um mapa muito bom para ver isso, que é o da folha 29 do livro. Olha só, bem no meio do desenho foi colocado uma rosa dos ventos. Então, eu tenho a rosa dos ventos. Se eu quiser saber o que está na direção norte, que aliás é o exercício que está aqui, na direção norte eu tenho a quadra. Se eu quiser na direção leste, basta eu seguir aqui, olha, leste eu sigo, direção leste eu tenho aqui a sala de música e assim por diante. Na direção nordeste eu sigo aqui, eu vou ter a cantina e assim vai. Então a rosa dos ventos me indica o que tem em cada direção. Se eu estou bem aqui, eu sei assim, bem, se eu quero ir para a cantina, eu tenho que ir para o nordeste, tá? Então a rosa dos ventos é importante por esse motivo, ela mostra qual é a direção a partir de um ponto do mapa, a localização de um ponto para poder chegar em outro ponto. Lembram? Lá em ciências a gente viu isso aí também. A rosa dos ventos permite que quem vai se deslocar possa se orientar para saber onde quer chegar, ok? Bem, o que é um atlas? Atlas é bem simples. Atlas é um conjunto de mapas, tá? Então, o atlas geralmente é um livro que ele reúne vários mapas. Ele contém um mapa que trata do clima, um mapa que trata da quantidade de chuvas, outro mapa que trata da produção agrícola e assim por diante, tá? Então, o atlas é só isso, é um conjunto de mapas, beleza? Bem, e o que é um mapa tátil? Aqui uma observação só para você não se perder. No seu livro, ele fala em mapas táteis, é porque lá está no plural, tá? Eu estou falando no singular. Mapa tátil é um mapa tátil. Mapas táteis são vários desses mapas, tá bom? Bem, tátil, para você nunca mais esquecer. Tátil vem de tato, de tocar, de pegar, tá? Então, tátil vem de tato. É o que eu consigo sentir quando eu toco. Mas por que que o mapa é tátil? Por que que é para eu sentir quando eu toco? Porque esse tipo de mapa ele é feito para quem tem alguma deficiência visual, quem enxerga muito pouco, ou às vezes até não enxerga nada. E como é que se faz para facilitar a visão, ver o mapa
por essa pessoa que tem deficiência visual, usando cores bem fortes que façam um contraste uma com a outra, usando, por exemplo, a textura diferente. Eu posso usar no mapa, eu posso usar um pedaço de lixa, um tecido, um papel. Se você tocar na lixa, tocar no papel, é diferente um do outro. Então, essa pessoa que tem deficiência visual, ela consegue perceber o que tem ali. Usando um barbante grosso, que a pessoa toque e saiba que ali tem um barbante, tem uma divisão entre dois estados, por exemplo, enfim, tem uma linha. Quer dizer, o mapa tátil é esse, aquele que eu consigo, que a pessoa que tem deficiência visual vai conseguir acessar as informações desse mapa tocando nesse mapa, ok? Nossa próxima questão, que também já vimos lá de ciências. Quais são os pontos que a rosa dos ventos indica? Bem, a rosa dos ventos indica os pontos cardeais, que são os principais, mas também os pontos colaterais, né? E aí a gente já sabe, só para lembrar rapidamente. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste, identificados pelas iniciais N, S, L e O. Já os pontos colaterais são aqueles que ficam entre os pontos cardeais. Por exemplo, entre o norte e o leste nós temos o nordeste. Entre o norte e o oeste, o noroeste, e assim por diante. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. Esses são os pontos colaterais, tá bom? Mas a gente já sabe tudo isso, é só para lembrar, vocês já aprenderam e dão um show nisso aí lá das aulas que vocês tiveram com o professor em ciências, ok? Outra coisa que vocês também já sabem muito bem lá das aulas que tiveram de ciências, como é que nós podemos identificar os pontos cardeais usando o Sol como referência? Bem, você levanta o seu braço direito, tá? Para o local onde o Sol nasce, e aí você tem o leste. Se você fizer isso, o seu braço esquerdo vai apontar para o oeste. Já o seu nariz, o seu rosto está apontando para o norte. E as suas costas, o seu bumbum vai estar apontando para o sul, tá? Então é bem simples, tá? Braço direito para onde o Sol nasce, que é o leste. O esquerdo está para o oeste, o nariz está para o norte e as costas está o sul. Mas, repito, você já sabe disso aí, tranquilo, como também já sabe essa pergunta seguinte: qual o instrumento que a gente pode usar para identificar esses pontos cardeais? Principalmente a bússola, né? A gente vai usar a bússola, que nada mais é do que um instrumento que tem uma agulha imantada, ou seja, uma agulha que funciona como um imã. Mas por que essa agulha precisa funcionar como um imã? Para que ela vá apontar para a direção norte. Então, a gente já sabe. Para eu identificar os pontos cardeais, eu uso uma bússola que tem uma agulha imantada que vai apontar sempre para o norte. Se eu souber o norte, eu consigo identificar todos os outros pontos cardeais. Basta lembrar, se o meu nariz está para o norte, as minhas costas está o sul, a minha direita está o leste e a minha esquerda está o oeste. Mas todo mundo já sabe disso. Vou do mate? E a rosa dos ventos? Para que serve? Bem, a rosa dos ventos é um mapa, ela vai nos permitir identificar cada uma das direções. Vamos ver um exemplo? Pegue o seu livro lá no mapa da folha 10, que a gente vai ver agora. O mate está aqui escondido, ele está com vergonha de aparecer. Eu vou pegar o livro do Brasil Político da folha 10 para a gente ver como é fácil identificar as direções com a rosa dos ventos. Olha lá. Se eu olhar aqui o mapa do Amazonas, ele não está indicando isso não, tá? Eu que estou falando, mas a rosa dos ventos está aqui embaixo, olha. Então eu tenho aqui a rosa dos ventos indicando onde é o norte, onde é o sul, etc. Então eu sei assim, olha, aqui está o Amazonas, tá? Olhem só uma coisa, ao norte do Amazonas está o estado de Roraima. Aqui está o Amazonas. Ao leste do Amazonas está o estado do Pará. Se olhar lá para baixo, aqui para o sul do estado do Amazonas, está o estado de Rondônia. E assim por diante, tá? Ao sudoeste, tá aqui, olha, sul e oeste. Então, ao sudoeste do Amazonas está o estado do Acre. A rosa dos ventos é para isso, ela me indica onde é o norte. Então, aqui nesse mapa, eu sei que o norte é para cá. Então, eu sei que Roraima está ao norte do Amazonas. É assim que eu vou usar a rosa dos ventos
no mapa, tá? Ela serve para me orientar de um lugar onde eu estou, como é que eu faço para chegar em outro, se eu vou para o norte, se eu vou para o sul, se eu vou para o noroeste, ok? Tá. Outra coisa que a gente também já sabe, como é que eu faço para me orientar se eu tenho uma bússola e um mapa? Bem, se eu tenho a bússola e tenho o mapa, eu posso, com a bússola, me orientar para ir na direção que eu quero. Eu vejo no mapa o que eu quero estar na direção nordeste, por exemplo. Eu uso a bússola para me dirigir para essa direção nordeste, tá? Veja só, por exemplo, tá? Vamos pegar mais um mapa. Agora, esse mapa de folhas 23 do seu livro. Esse mapa mostra aqui os municípios de Mato Grosso do Sul, tá? Bem aqui no meio é o município de Campo Grande, que é a capital de Mato Grosso do Sul, e aqui tem a Rosa dos Ventos. Olha lá, se eu estiver em Campo Grande e eu quiser ir para o município de Coxim, que fica logo aqui em cima, eu sei que eu tenho que ir para o norte. Então eu pego o mapa e sei, bom, para chegar até Coxim, eu tenho que ir para o norte. Eu pego a bússola e vejo para onde é o norte e vou me tocar nessa direção. É assim que eu faço para me orientar com uma bússola e um mapa, tá? Eu vejo no mapa a direção que eu preciso ir e com a bússola eu vou seguir nessa direção, ok? E tem um uso prático disso aí, um uso real, que é esse aqui, olha. Como é que os participantes de um rally aplicam isso? Bem, aí primeiro vamos ver o que é rally. Rally, alguém com certeza já viu na televisão, é uma competição de carros, pode ser de moto também, num local isolado, não tem ninguém para perguntar, olha onde é tal coisa, não. Então, cada carro tem um piloto e um copiloto, tá? Esse piloto e o copiloto, eles, repito, não tem para quem perguntar. Eles não sabem qual é o caminho porque é um local que eles desconhecem. Eles descobrem um caminho usando exatamente a bússola e o mapa da região. O mapa mostra eles sabem onde é que eles têm que chegar. O mapa mostra qual é a direção que eles têm que ir para poder chegar e a bússola orienta eles a pegarem essa direção que eles têm que seguir, tá? Então, isso é um uso prático numa competição esportiva dessa bússola com o mapa para se orientar em uma determinada região, ok? Vamos dar uma olhadinha nesses exercícios das folhas 28, 29 e 30, tá? No exercício 1, reparem só, todos os desenhos, todos estão na escala de 1 para 5. E é aquilo que eu falei há pouco, já estamos com 17 minutos, é aquilo que eu falei há pouco, a gente tem que multiplicar. Olha lá, todos na escala de 1 para 5. A tesoura, ela tem 2 centímetros, então se é de 2 para 5, eu multiplico. 2 vezes 5, 10. Quer dizer, a tesoura tem um tamanho real de 10 centímetros. A calculadora tem 3 centímetros, então eu faço, como é a escala 1 para 5, 3 centímetros. Cada centímetro corresponde a 5 centímetros no real, 3 vezes 5, 15, tamanho real é 15. E por último, esse caderno deitado. O caderno tem, no desenho, 5 centímetros. Para saber o tamanho real, eu multiplico pela escala. 5 vezes 5 vai dar 25 centímetros, ok? Então é bem simples isso aí, é só um exercício simples de multiplicação. Já no exercício 2, né, diz assim, assinale com giz a resposta correta. Vamos só relembrar para que servem esses elementos, tá? Na letra A, o título. O título é o que indica as informações que estão mostradas em um mapa, não é verdade? A letra B é a escala. A escala mostra a proporção entre o tamanho no desenho e o tamanho na vida real. A Rosa dos Ventos mostra as direções que eu tenho em um mapa, a localização em um mapa, não é verdade? Bem, e a letra D, a fonte, mostra de onde vêm os dados, qual a origem dos dados que eu uso em um mapa. E é isso que a questão está perguntando, né? A pergunta diz assim, qual das opções a seguir é a responsável por indicar a origem dos dados usados em um mapa? É a fonte, tá? Então, a resposta dessa questão 2 é a letra D, a fonte, ok? Na questão 3, vamos lá. A questão 3 diz assim, observe aquela que a gente viu como exemplo há pouco, né? Diz assim, observe a planta da escola a seguir. Depois indique o que existe em cada uma das direções. Basta eu pegar essa direção e ver pela Rosa dos Ventos. Olha, eu tenho aqui a Rosa dos Ventos. Ao norte eu tenho a quadra.
Letra B diz assim, o Nordeste. Nordeste eu tenho a cantina. A letra C, Noroeste, eu pego aqui. Noroeste eu tenho a sala de informática. E assim por diante. Basta você seguir a linha que está na Rosa dos Ventos, na direção indicada, que você vai ver onde é que vai dar. Na letra D, o Oeste. Oeste eu tenho o Laboratório de Ciências. Na letra E, o Leste. Lá na Rosa dos Ventos, o Leste aponta para a sala de música. Na letra F, o Sul. A Rosa dos Ventos aponta no Sul para a biblioteca, né? A letra G diz o Sudeste. O Sudeste aponta na Rosa dos Ventos para a sala dos professores. E a letra H, o Sudoeste, que aponta na Rosa dos Ventos para a sala de aula, bem simples para todo mundo tirar 10, esse tipo de exercício que vai aparecer na prova de vocês, tá? O exercício 4 diz assim, imagine que você recebeu uma fotografia de um amigo que está viajando. Ele diz que se trata do pôr do sol. Ora, se é o pôr do sol, a gente já sabe que o sol se põe no poente, que é o lado oeste. Então a pergunta é assim, por se tratar do pôr do sol, você imagina que seu amigo tenha tirado a fotografia olhando para qual direção cardeal? Para o oeste, porque é lá que o sol se põe, que também já sabemos disso lá da aula de ciências, ok? Então, nessa questão 4, a resposta correta é a letra A, beleza? Na questão 5, diz assim, complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Então, olha lá, letra A. Para se localizar em um mapa, é preciso consultar a Rosa dos Ventos. Risca a Rosa dos Ventos porque essa já foi usada. Na letra B, a de um mapa indica quem forneceu os dados, a fonte. A fonte de um mapa é que indica quem forneceu os dados para que ele fosse feito. Letra C, por meio da, é possível descobrir quantas vezes uma área foi reduzida para caber no mapa. Da escala, é a escala que me diz quantas vezes o tamanho real foi reduzido para caber no mapa. A letra D diz assim, de um mapa, podemos ver o significado das cores e das linhas utilizadas na legenda. É a legenda que me mostra o significado daquilo que foi usado no mapa, nós tivemos um exemplo ainda há pouco. E na letra E diz assim, o indica o que está sendo representado e o ano da produção no mapa. É o título que me diz o que o mapa representa e qual ano ele foi produzido. Então, por exemplo, população do Amazonas 2018, indica que esse mapa está mostrando qual era a população do Amazonas lá no ano de 2018. Beleza? Então, olha, era isso. Acabei nem subindo aqui, né? Mas é porque vocês têm isso lá no livro. Mas é só acompanhar por aí. Botar aqui devagar. Tá aqui, tá? Mas de qualquer modo, aqui eu só fiz copiar o que está no livro. Não tem nada de novo aí, não. Bem, espero que essa primeira unidade os ajude. Só isso. Ficou até um pouco mais longo do que eu pensava. Deu 26 minutos, mas tá bacana. Vou fazer a unidade 2. Repito, espero que ajude todo mundo a tirar 10 nessa e em todas as provas. Até a próxima.